Boa noite, povo de Deus. Shalom Adonai, amém. Reino do Senhor. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero dar início a este culto lendo a primeira carta de Pedro. Pode tomar um assento. Capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. E eu quero ler aqui o versículo de número 12. Esse capítulo aqui, ele é um capítulo que desbanca praticamente 90% do ensinamento das igrejas dessa era moderna, do que vem sendo pregado, falado, ensinado em cultos, campanhas, em tantas outras coisas, congressos que fazem. Esse simples capítulo aqui ele deixa evidente que esse evangelho que vem sendo anunciado pela maioria das igrejas, ele é falso, ele é mentiroso. Veja, o subtítulo diz assim: o privilégio de sofrer por Cristo. A minha versão é a King James atualizada. Diz assim: amados, versículo 12, não vos assusteis com a ardente provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos tivesse acontecendo. Versículo 13: contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Depois em casa medite neste capítulo inteiro aqui. O apóstolo Pedro vai com muito temor e autoridade de Deus instruir a igreja, deixando claro que o cristianismo e o sofrimento, eles caminham lado a lado. Então, quando você entende que a vida cristã ela está associada ao sofrimento, você, de uma forma clara, percebe aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Amém, igreja? Você vê que a maioria das mensagens hoje que nós ouvimos, ela é totalmente contra isso, não é? Totalmente contra isso. A palavra sofrimento, ela tem que ser rasgada, tirada da Bíblia, se eles pudessem fazer isso. Mas no Evangelho eterno do Senhor Jesus isso está registrado. Veja, não se assuste. Por quê? Porque a provação vai surgir no meio de vocês, como se fosse um fogo ardente, quente, para que a sua fé ela seja provada, para que a sua fé seja aprimorada. Então, assim como o fogo ele refina
aqueles metais, metal sujo, impuro, mas que tem o seu valor. Assim também as provações e o sofrimento vão purificar a nossa fé. Amém, igreja? Vão purificar. Eles são necessários. Por quê? Ele dá algumas evidências aqui. Isso é muito interessante. O versículo 1 diz que Cristo padeceu na carne, e eu preciso me armar com esse pensamento, e a partir daí, suportando o sofrimento, eu deixo uma evidência para o céu e para a terra. Aquele que decide suportar o sofrimento com Cristo Jesus, ele deixou uma evidência. Que evidência é essa? Ele rompeu com o pecado. Amém, igreja? Repita comigo: a maior evidência que alguém rompeu com o pecado é que ele suporta tudo por Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Se ele rompeu com o pecado, ele suporta. Se ele não rompeu, quando vier o sofrimento, ele vai ceder para o lado da carnalidade. E o capítulo 4 de 1 Pedro é exatamente isso. E veja, ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, o sofrimento é uma ferramenta do Espírito Santo para purificar a igreja. Ele purifica a nossa alma. Nós somos apertados ali por muitas coisas, e ele vai descrever um monte de coisa. Levar o nome de uma coisa que você não é, levar a culpa de algo que você não fez, e várias outras coisas, tudo porque você decidiu romper com o pecado e caminhar com Deus. Mas você precisa suportar. Por quê? Porque você suporta o sofrimento aqui. Então você sofre com Cristo, e quando Cristo vier na sua glória, você celebra com Ele na eternidade. Aqueles que não souberem lidar com o sofrimento dentro do reino de Deus, você não vai conseguir vencer o mundo, a carne e o diabo. Então você ouve algo dizendo que tudo sempre vai ficar bem, tudo sempre termina bem, tudo sempre vai dar certo, e você não é ensinado sobre isso. Amados, como que alguém que não entende essa palavra, ele vai conseguir se preparar? Não é isso? Ele não está sendo treinado, ele não está se preparando para aquilo que vai surgir como um fogo ardente. Então eu preciso entender isso. A partir do momento que eu tomei uma decisão, eu caminho com Deus. O supervisor está aqui, o nosso pastor, a dona Ana está aqui, a Riane está aqui também. Aqueles que já têm um tempo maior de caminhada, você vai sentar um minutinho e conversar com alguma pessoa que caminha com Deus de verdade, e você vai ver que é você tomar uma decisão de servir a Deus, e acontece exatamente como está escrito aqui: surge algo no meio do nada para trazer sofrimento. Sim ou não? Como for, você deu aqui, Só que o Senhor usa isso para limpar a nossa alma. E ele diz: olha, se alegre. Por quê? Porque o Senhor qualificou você, ele validou a sua fé, porque você foi considerado digno de padecer por Cristo. Amém? A gente quer reinar por Cristo, a gente quer ter casa, carro, vencer, a gente quer um monte de coisa. Eu vou prosperar em nome de Jesus. Mas e padecer pelo nome do Senhor, para honrar a Deus?
Você vai passar por isso aqui, mas através daquilo o nome de Deus será honrado. Então eu preciso acreditar e entender isso aqui. E a segunda evidência, ele diz, olha, rompeu com o pecado. E segundo, é uma evidência que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. Então veja, a evidência que o Espírito Santo ele dá na nossa vida não é a gente rodar, ficar de um lado para o outro, não é? Falando umas línguas esquisitas aí, que na sua maioria são mentirosas, são engano. Na sua maioria existe a manifestação verdadeira, mas na maioria são carnais, humanas e mentirosas. Veja, é justamente a obediência de se submeter ao Senhor e suportar aquilo, romper com o pecado e permanecer fiel até o fim. Amém, igreja? Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Nós vamos orar agora.